Olá, pessoal, bem-vindos vocês à nossa live, nosso canal. Hoje aqui está com a série Perguntas, essa série que está fazendo um grande sucesso aqui no nosso canal. Fique conosco até o fim e dê o seu like, dê o seu joinha, é importante aqui para a nossa live, tá? Conte com vocês, vamos ficar até o fim. Então, a pergunta de hoje é, essa CPMI do dia da questão lá do 8 de janeiro, né, que aconteceu em Brasília naquela época, e isso pode afetar, pode derrubar, pode derreter o governo atual que está aí, né? Esse governo que a gente já falou tanto sobre ele, pode sim ou não? Então vamos falar algumas coisas do que está acontecendo sobre o vídeo de hoje. Então vamos lá, larga o vídeo aí, deixa o seu like, fica com a gente aí. As coisas estão acontecendo, Brasília está em chamas, Brasília está pegando fogo, literalmente, né? A nossa capital, Brasília em chamas ali. Bom, né? Brincadeiras à parte, né? Vamos ver o vídeo de hoje. Então, perguntas, número 20. E peço que vocês também assistam os demais vídeos dessa série que estão muito, muito importantes. Então, diz o ministro desse atual governo, a queda desse ministro, né, que foi o ministro do CPMI, da GSI, né? Então, as imagens de 8 de janeiro pressionaram por CPMI e a oposição já fala em impeachment. Então, essas câmeras que foram gravadas do circuito interno foram publicadas na CNN. Câmeras exclusivas mostraram esse ministro do GSI, que é o ministro que está nessa foto aqui, né? O general Gonçalves Dias, que era o ministro desse senhor aí que está na tela, né? Abala o governo e está causando muitos desdobramentos. Nós vamos depois assistir em seguida aí um vídeo das imagens internas das câmaras com vocês aí, né? Então esse chefe do GSI caiu e a CPMI dos atos ganha força no Congresso. Então está tudo encaminhando para que aconteça essa CPMI aí do dia 8 de janeiro, que está sendo protelada ao máximo pelo atual governo ali que está no poder, né? Então os parlamentares irão solicitar também a prisão preventiva e apreensão do passaporte do ministro de GSI de Lula e ainda hoje pelo risco de fuga, diz a deputada Carla Zambelli, né? Então há um grande risco de fuga e eles estão pedindo que não é só a demissão do ministro desse Gonçalves Dias, ministro-chefe do GSI, mas estão pedindo a prisão dele, pois ele está seriamente comprometendo toda essa situação, pois ele apareceu caminhando dentro do Palácio do Planalto, umas horas antes de haver a suposta invasão, como foi alegada de acordo com a CPMI, que fala, né? E ele estava lá, inclusive, dando água para as pessoas que entrando e mostra que ele estava de conluio com as pessoas que entraram e fizeram quebra-quebra naquele local lá. E isso aconteceu num horário em que os chamados patriotas nem tinham chegado ainda. Isso foi no horário bem no início da tarde e os patriotas, digamos assim chamados, né, os verdes e amarelos, eles chegaram lá dentro dos palácios, eram já passado de 16 horas, por aí, 15h30, não sei exatamente, mas isso aconteceu bem no início da tarde, ou seja, muito antes dos patriotas entrarem, o ministro esse estava lá já dando a abertura das portas, abrindo as portas para todos para os seus cupinchas, né, entrarem e fazer o que tinha que fazer. Então, por isso que a oposição disse, né, que tentaram culpar o nosso capitão pelas invasões, já isso aqui tira essa narrativa, né, e seu chefe estava presente nos ataques. As tropas recuaram e deram até água às pessoas. Então, a gente vê muitas coisas acontecendo que, de fato, causam bastante surpresa para nós. E, ao mesmo tempo, eu vou deixar para vocês aí um vídeo do nosso capitão dizendo que, como ele fala mesmo, né? Aguarde, fique tranquilos, porque a limpeza está começando pelo Rio de Janeiro, como ele fala ali, né? A limpeza já está começando, uma linguagem figurada dele. E o Brasil é nosso, diz o capitão ali. O Brasil é nosso e a situação vai melhorar. Assista o vídeo aí, né? Pessoal do Rio de Janeiro, especial São Gonçalo. Um grande abraço a todos vocês. Tenho certeza, o Brasil é nosso. Todos nós estaremos numa situação bem melhor brevemente, pode ter certeza. Exatamente, são as Forças Armadas que estão dizendo, o Brasil é nosso, o Brasil é nosso, o Brasil é nosso, é de nós que somos os patriotas, os donos do Brasil, né? Então a gente vê que muitas falsas narrativas estão acontecendo, né, caindo, não se sustentam mais. Então, assim, nós temos duas hipóteses, eu considero isso um verdadeiro checkmate, né?
Pois assim, esse caso é gravíssimo, né? Ou seja, o atual suposto governo estava apoiando a quebra-quebra das pessoas para incriminar o capitão. Então a gente vê já um crime de prevaricação. Temos também imagens que o ministro da Justiça, o Dino, né, ele estava presente naquele dia e mandou os seus soldados, enfim, o chefe ali da guarda, dispensou a guarda municipal, a guarda dos palácios ali, para que eles fossem embora algumas horas antes dos patriotas chegarem, permitindo e fomentando para que eles entrassem, inclusive por entradas secretas, abrindo entradas secretas pelos fundos, outros locais, não sabemos exatamente, né? Mas tem imagens deles entrando pelos elevadores antes do patriota, ou seja, tudo comprovado, tudo filmado, tudo registrado, e essas imagens estão indo para o mundo todo, né? Para o mundo, ou seja, enfraquece de tal forma esse atual governo, ou desgoverno, como a gente pode chamar, né? Enfraquece de tal forma que ele não vai conseguir se sustentar depois desse grande escândalo que está acontecendo. Então, nós temos duas hipóteses, acontecendo a CPMI, ou não acontecendo. Se acontecer, vai vir tudo à tona e certamente esses fatos serão levados a público e vai, de alguma maneira, enfraquecer o governo de tal modo que ele não consiga mais se sustentar. E a segunda opção é de não haver CPMI, que eles prorroguem e protelem e tal, e fiquem naquela história de sempre, e o governo também não se sustenta porque as imagens já rodaram o mundo, ou seja, a CPMI já é essas imagens que ali estão, né? Então, tendo ou não tendo, o governo enfraquece de tal modo que ele mesmo se derrete, como a gente sempre falou desde o primeiro dia. Logo no início de janeiro, eu já falei isso para vocês, esse governo ele não vai se sustentar, ele não se mantém, porque o trabalho dele é um trabalho que já começou decadente, né? E outra, as FAs, né, elas não avalizaram, não deram o aval, né, o bônus das escolhas que aconteceram em 30 de outubro. Não, eles não deram aval, né? Eles pediram a fonte, pediram isso, pediram aquilo, e não receberam nada. E se não recebêssemos, se eles não receberam, né, eles também não dariam o aval, ou seja, eles eram o órgão coordenador que estava controlando. Então, eles não deram aval, ou seja, não valeu, né? Não valeu. Estão aí de mentirinha, de brincadeira, mas não tiveram o aval das FA, ou seja, invalidou o processo, né? Mas como é preciso mostrar as verdades para todas as pessoas, eles de alguma maneira permitiram que isso fosse avante um certo tempo para que as pessoas vissem o que está acontecendo, né? Então a gente está mostrando aí novamente algumas imagens, né, dessa situação aí, enquanto eu estou falando, as imagens estão rodando. Então a gente tem muito material aí, não posso postar tudo aqui, porque algumas imagens têm direito autoral, né? Então, o que isso nos traz? Nos traz tranquilidade, conforto, serenidade, pois esse governo, a casa caiu. A casa caiu, como a gente diz, não tem mais condição de se sustentar. Nós estamos vendo imagens aí que vêm das câmaras internas do Palácio do Planalto, temos outras imagens aí que vêm lá de fora, enfim, temos várias imagens aí, eu vou botar só uns trechinhos aqui para não ter problema, né? Então, eu peço que vocês acompanhem nosso canal está trazendo bastante atualizações de notícias, coisas que não vemos por aí, né? E vocês deixem o seu like agora, o seu comentário, deixem a sua inscrição no canal. Se você não conhece o canal, se inscreva, acompanhe. Nós temos 4 canais, né? Sendo que a maioria das notícias a gente traz aqui para você para trazer esperança, conforto e a segurança e a certeza que o Brasil é nosso. Como diz o presidente, aí repetindo, né? O Brasil é nosso. E as coisas vão melhorar. Aí palavras do presidente que ele falou, né? Como ele diz, vai melhorar, tudo vai melhorar. E a gente mostrou antes também uma imagem do presidente com o quadro, ele na parede como presidente, né? Mostrei antes para vocês ali, esse quadro. O que significa? É uma linguagem simbólica e que ele ainda, de alguma maneira, ele e as FAs estão no comando. Estão no comando. Então, a gente tem outros vídeos aqui nessa série que explica que existem 2 governos, né? Um governo de mentirinha que está fazendo tudo para se sustentar, mas não tem o aval, né, das FA, não tem a credibilidade, ele entrou meio de gaiato, de paraquedas. Quem é que botou esse governo lá? É rede bobo, né? E uma série de coisas, né? E o governo real que está no comando de tudo, que são os verde-olivas, que estão já
colocando o Brasil na linha, pois é um Brasil soberano. Nós somos uma nação livre das amarras dos regimes internacionais, dos grandes financistas, da grande pirâmide de poder. O Brasil já é soberano. E isso a gente precisa ir devagarinho para que não haja um conflito, para que não haja um conflito armado e que vidas inocentes sejam perdidas. Então, eles deixam, os militares deixam as coisas acontecer, dando corda, dando linha, né? Pode fazer, né? Não interrompa o seu inimigo quando está fazendo bobagem, né? Então, eles estão fazendo bobagens de monte, então não interrompa. Então, gente, força e coragem, fé, está tudo dando certo, tá? Eu aguardo vocês nesse momento, para vocês assistirem às nossas lives todos os dias, 18 horas, oração e as atualizações de notícias, às quartas, sábados e domingos aqui, tá? Então, está aí com vocês as imagens, né? A gente agradece a presença de todos. Compartilhe esse vídeo, mande para mais pessoas e assistam as nossas lives todos os dias aí, tá? Deus abençoe a vocês. Então, a pergunta é essa: a CPMI vai enfraquecer, vai derrubar o governo? Ao nosso entender, sim, né? Mas não é uma coisa imediata que vai acontecer agora, ele vai enfraquecendo. É como um sorvete que ao sol ele começa a derreter, e não é que ele se desmancha em minutos, né? Ele vai derretendo. Se deixar muito tempo, ele vira água mesmo, mas é claro que vai ter uma contraposição, vai ter uma falsa narrativa, vai ter um discurso, eles vão protelando, porque se passar até o mês de junho, né? Eles querem protelar isso ao máximo, porque se virar julho, já começa, digamos assim, se cai esse que está no poder aí, né? Entra o chamado chuchu, né? Que é o vice. Né? Então, se for antes de junho, cai toda a chapa, cai os dois. E aí nós temos novas escolhas, e é isso que nós queremos. Temos novas escolhas, né? Novas caixinhas mágicas lá, né? E a gente troca todo o sistema, e quem sabe a gente tem, de fato, o nosso capitão de volta, né? Mas é preciso deixar o inimigo derreter. Então, agora nós temos pressa. Tem que acontecer isso antes de junho, senão perde todo sentido, né? Tá bom, queridos? Um grande abraço a vocês. Deixa o seu like, a gente se vê depois aí, tá? Fique com Deus. Tchau, valeu.